Bom dia, gente. Muito bom estar com vocês. Glória a Deus por esse louvor. Glória a Deus por esse tempo que nós tivemos juntos. Foi muito poderoso, foi incrível. Que o Senhor continue a ser louvado. Uma das expressões de louvor que nós compreendemos como igreja também são os nossos dízimos e ofertas. Então não deixe de adorar a Deus por meio da sua contribuição financeira. Você pode fazer isso apontando para o QR Code, você pode fazer transferência bancária também na conta da Onda Dura. Fique à vontade para fazer isso agora, nesse momento, se você puder. Você pode também, se você quiser, você pode também fazer a transferência depois, quando acabar aqui, fique à vontade, mas não deixe de adorar a Deus. Essa é uma retribuição, nós estamos devolvendo ao Senhor, nós estamos louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem nos dado. Nós só podemos dar porque Ele já nos deu, já fomos abençoados. Se você, neste momento, não tem condições de poder ofertar, não tem condições, enfim, por N motivos, nós queremos orar por você também. Então nós vamos orar nesse momento pelos dízimos e ofertas e por aqueles também que necessitam de auxílio. Ok? Vamos orar. Senhor Jesus, nós dedicamos esse tempo para adorar ao Senhor por meio dos dízimos e ofertas. Recebe isso como uma expressão de gratidão. Nós não fazemos isso por barganha, não fazemos isso porque queremos algo em troca, fazemos isso porque somos gratos ao Senhor. Nós amamos a igreja local, amamos o teu reino e por isso contribuímos participando daquilo que o Senhor tem feito. Oramos também por aqueles que de alguma maneira têm passado tempos difíceis, estão lutando, enfim, para conseguir emprego, estão lutando para sobreviver. Que o Senhor também nos levante como igreja para trazer auxílio àqueles menos assistidos, àqueles mais necessitados neste momento. Nós oramos, Senhor, confiando na tua soberania, no teu cuidado, na tua graça sobre cada um de nós. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Agora também você que nos visita, está aqui pela primeira vez, chegou aqui no culto da Onda Dura, alguém enviou para você o link, você apareceu aqui. Fala para a gente se é a sua primeira vez, comenta ali no chat, fala, estou aqui pela primeira vez, fala de onde você é. É um prazer para nós recebermos você. Nós desejamos que você se sinta em casa, que você entenda o culto ao Senhor e que você seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Deus abençoe você, tamo junto. Agora vamos prosseguir. Nesse momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do versículo 1 até o 31. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 1 ao 31. Ok? Antes disso, para que você entenda, talvez você está pensando, pastor, mas a gente está sobre o tema cristianismo na prática e agora passei nessa madrugada uma luta com Deus, entendendo o que nós, como igreja, como Onda Dura São Paulo, precisamos ser ministrados. E creio que essa é uma palavra providencial, creio que é uma palavra do Senhor para nós, ok? Então abra os seus ouvidos. Se você faz parte da Onda Dura São Paulo, abra os seus ouvidos. Nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto, ok? Mas antes de mergulharmos nesse texto, eu quero conduzir você e caminharmos para a oração. Mas todos nós já ouvimos falar sobre o Pentecostes, foi um grande momento e um grande divisor de águas também sobre o povo de Deus. Porque antes o povo de Deus era um povo que estava trancado de medo. O Senhor havia sido levado e agora o povo estava com medo, o seu povo estava trancado de medo. Agora, após o Pentecostes, o povo estava sendo trancado por falta de medo. Queriam parar a igreja. A igreja que antes estava parada, agora era ser tentada a parar, era forjada a parar. Mas ela não parou. Antes era um povo que estava transtornado, perdido. Agora era um povo que estava transtornando o mundo. Tudo aconteceu pelo derramar do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega sobre a igreja, as coisas mudam. E esse é o tema dessa ministração. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você deseja isso? Você deseja? Abraça a esposa e fala, eu quero ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Se você deseja que a Onda Dura São Paulo seja uma igreja cheia do Espírito Santo, eu quero convidar você a participar desse momento comigo. Você sabe muito bem, Atos capítulo 4, capítulo 3, Pedro e João vão até o templo, vão ensinar ao templo e lá um milagre acontece. Um milagre acontece, um grande milagre, um milagre poderoso acontece. Um homem que era coxo
era paralítico há 40 anos, começa a andar. E a partir daí, então, começa uma história poderosa. A história de uma igreja cheia do Espírito Santo, que atrai almas para Jesus, mas ao mesmo tempo traz oposição do mundo. Essa é uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela atrai almas para Jesus, ela leva pessoas até Jesus, mas ao mesmo tempo ela também desfruta da oposição do mundo. Mas a grande verdade é que ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo. Nada nesse mundo pode parar uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu desejo, eu oro, eu ministro você para que nós, como Ondadura São Paulo, sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós rasgamos o nosso coração diante de Ti nesse momento. Nesse culto, durante esta pregação, que tudo ainda aponte para a Tua glória. Que sejamos direcionados, que tenhamos um coração rendido, joelhos prostrados diante do Senhor. Que humildemente nós clamamos para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra. Que a Tua palavra nos guie, abra o nosso coração, abra os olhos espirituais, para que possamos enxergar as Tuas verdades. Que possamos ser lidos pela Tua palavra. Que durante essa ministração o Senhor nos direcione, nos encoraje, nos confronte, mas guia a Tua igreja. Nós precisamos do Senhor. Por meio do Teu Espírito Santo, ministre a cada um de nós, a cada um dos Teus filhos, a cada casa, a cada família. Nos encha com as Tuas verdades, ó Deus. Nos livra das nossas próprias opiniões. Quebra os nossos paradigmas e nos traz para perto de Ti. Que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Agora sim, leia comigo Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 31. Nós vamos ler pedaço por pedaço e vamos expor, compreender o que cada parte desse texto está afirmando. Primeiramente, quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? E o versículo 1 vai deixar claro que uma das marcas, a primeira marca, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enfrenta perseguições. Leia comigo o versículo 1 até o 2. A palavra de Deus diz o seguinte: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Essa é uma parte do texto que relata a inveja dos líderes religiosos naquele momento, porque era um discurso totalmente contrário ao que eles criam. E nós, como igreja, carregamos um discurso que é totalmente contrário ao mundo. Precisamos compreender que se caminhamos na verdade, essa verdade ofende o pensamento do mundo. Ou seja, uma das grandes características daquele que pensa nas coisas de Deus vai receber a oposição do mundo. Um pensamento contrário ao mundo também vai gerar oposição do mundo. Versículo 3, vamos prosseguir. Esses mesmos homens agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Essa parte do texto fala sobre a prisão dos apóstolos. E essa, não sei se você já parou para perceber isso, mas é a primeira prisão dos apóstolos. É a primeira menção onde os apóstolos são presos. A primeira de muitas que viria. Mas a partir daí nós não percebemos que eles se calaram por conta disso. A oposição gerou prisão. Foram perseguidos e presos. Mas esses homens não se calaram. Ainda assim, Pedro e João se tornaram ainda mais ousados. Nós vamos ler daqui para frente que essa prisão acelerou o crescimento da igreja. Leia comigo no versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Numa única mensagem, chegou ao conhecimento deles que 5.000 homens haviam crido. A igreja cresceu em meio à oposição, em meio à adversidade. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela avança. Nós sabemos disso, nós que vivemos a igreja sabemos disso. Quando existem ataques externos, isso só nos fortalece.
A igreja, quanto mais apanha, mais forte ela fica. O sangue dos mártires se tornou adubo para a igreja. Virou semente. Quanto mais ela é esmagada, mais ela cresce. Mais ela dá fruto. Se de alguma maneira nós temos percebido essas coisas, entenda que se queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós teremos oposição do mundo. Seremos pressionados. Talvez não seremos presos fisicamente, mas presos de diversas maneiras. Não podendo de fato expressar quem somos e como vivemos no que cremos. Mas ainda assim, isso não deve nos afastar, isso não deve nos diminuir, mas nós devemos avançar e crescer, sermos ainda mais ousados, como os nossos primeiros irmãos foram. Versículos 5 ao 7. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Olha a pergunta que eles fizeram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Esse texto relata a confusão dos adversários. Primeiro é citado os anciões, os escribas e as autoridades. Os anciões representam os chefes das famílias, das principais famílias, ou seja, uma aristocracia. Os escribas, doutores da lei, os fariseus, e as autoridades eram quem administravam o templo. Ou seja, estava montado, estava tudo arquitetado. Mas eles tinham um grande impasse aqui. Qual era o impasse? Um homem coxo de nascença foi curado de forma pública. E isso é inquestionável. Você percebe? Esse era o dilema. Esse era o dilema. Coxo, de nascença. Esse homem andou. Todo mundo viu. E como agora lutar contra a verdade? A mesma afirmação que eles fizeram para Jesus, fizeram os apóstolos. Falaram para Jesus o seguinte: com que autoridade você ensina? E essa foi a pergunta feita aos apóstolos. Com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? E talvez aqui deva ficar uma grande lição para nós. Primeiro, de que nós seremos condenados por fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, por muitas vezes, ela não tem como ser explicada. Com que autoridades nós fazemos isso? Como que a igreja pode estar vivendo isso nesse momento? Como que vocês vão curar um paralítico? Como que a igreja pode transformar a vida das pessoas ainda nesse cenário? Como a igreja, na atual situação, pode mudar vidas? Como que ela prega o evangelho com tanto afinco? Como é que não deixaram de crer nesse momento, no meio de uma pandemia de tamanha crise, esses homens permanecem firmes no Senhor? Como pode? Com que autoridade vocês vivem dessa maneira? Com que autoridade? Nós seremos condenados por fazer o que é certo. Continua comigo. Versículo 8 até o 12 nós vamos ler agora. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem ressuscitou dos mortos, esse homem aí está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha a resposta de Pedro e João. Uma resposta ousada a uma falsa condenação. Vocês estão nos acusando porque nós fizemos bem a um aleijado. Foi por conta disso. Eles sabiam que poderiam morrer como Jesus. Eles sabiam disso. A mesma coisa aconteceu com Jesus no Sinédrio. A mesma coisa. Ele foi acusado e condenado à morte. Pedro sabia que isso poderia acontecer.
Mas Pedro, aquele que havia negado, ao derramar do Espírito, se tornou um homem ousado, corajoso e não se calou. Pedro não deseja receber nenhum crédito, mas ele entrega todo o crédito a Jesus. Fala, olha, nós não fizemos nenhum, não foi a gente, não foi o nosso braço. A gente não faz milagre. Quem fez foi Jesus. Quem curou esse homem foi Jesus. Nós fizemos no nome dele. Já percebeu que muitas vezes a igreja é acusada por fazer o bem? É condenada por fazer o que é certo. Mas nós não recebemos nenhum mérito por isso e não devemos querer receber. Todo o mérito é de Jesus. A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que toda glória é entregue a Deus. Todo crédito é de Jesus. Tudo que ela faz é em nome de Jesus. É para honra e glória dele. Tudo que fazemos aqui, todo o nosso trabalho que temos na transmissão, no alcance, enfim, na produção, tudo é glória de Deus. Fomos capacitados, é no poder do nome de Jesus. Pessoas são salvas por meio de uma transmissão online, não porque nós fizemos grandes coisas, mas por meio do nome de Jesus. Ele é poderoso. E muitas vezes somos condenados por fazer o que é certo. Devemos nos manter ousados. Meu irmão, seja um cristão ousado. Não deixe de pregar o evangelho, não deixe de fazer o que é certo. Mesmo que o mundo te condene por fazer o que é certo, faça o que o Senhor te chamou para fazer. Seja ousado. Versículo 13 ao 14. Leia comigo. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Essas afirmações são muito poderosas. Porque fica claro o veredito que era inevitável dos líderes religiosos. O que impressiona os líderes não é o discurso, não é a oratória, não é a sua posição no mundo, mas é que eles haviam estado com Jesus. Pela ousadia, se revelou que esses homens caminhavam com Deus. A intrepidez em pregar o Evangelho. Pedro e João não tinham nenhum prestígio, nenhum orgulho por ser quem eram, mas eles estiveram com Jesus. Esses homens estavam presos, mas livres em Jesus. Não estavam presos às amarras do mundo, às opiniões do mundo, ao que o mundo expressava, mas ao que Cristo chamava, ao que Cristo o conduzia, a que o Espírito Santo estava levando eles, a ousadia em pregar o Evangelho. E esse é o convite para mim e para você como igreja, que sejamos ousados, que nós tenhamos intrepidez na pregação do Evangelho. Mesmo presos, mesmo condenados, nós sempre seremos livres em Jesus. O maior argumento que o Evangelho tem é um homem transformado. Não era o quão bem eles falaram, era a intrepidez que eles falaram, mas a prova era viva, o homem estava ali, ele estava andando. A maior prova que o Evangelho carrega é um homem transformado. Um paralítico que voltou a andar. Alguém viciado em drogas que agora é cheio do Espírito Santo. Alguém que era um safado, agora constitui uma família, uma vida transformada. É o argumento do Evangelho. O cristianismo é uma religião de fatos. Meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Pergunte para algum ateu. O ateísmo transformou alguém? Eu não conheço ninguém que foi transformado pelo ateísmo. Mas eu tenho uma chuva de testemunhos de pessoas que foram transformadas por Jesus. Porque a nossa fé é manifesta nos fatos e contra fatos não há argumentos. O maior testemunho que você pode dar não é ser um apologeta, não é alguém que sabe sobre tudo, que quer defender o Evangelho, mas a sua própria vida, o seu testemunho é incontestável. Pode até contestar qualquer outra coisa, mas a minha vida não pode. Eu vivi isso. Eu vi isso. Eu não posso deixar de falar do que eu ouvi
e do que eu vi. Continua o texto comigo. Versículo 15 ao 16 agora. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando. Tipo, tira esse pessoal daqui porque a gente vai ter que conversar. Não está dando certo a nossa estratégia. E olha o que eles começaram a conversar. O que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Esse pessoal está fazendo algo que é único e todo mundo está vendo. Nós não podemos dar voz para a igreja. Os líderes estavam perplexos. Eles queriam dar jeito de cancelar Pedro e João. A gente tem que tirar a voz desse povo. Mas não tinha como. Porque contra fatos não há argumentos. Meu irmão, deixem que falem. Mas que por fim, rendam glória a Deus. Não tenho o que falar. Deixem que falem. Deixem que falem. Lembra das marcas da igreja? Será oprimida, condenada injustamente. Mas ainda assim ela permanece ousada na sua pregação. E não há o que falar. Não há o que falar. Que sejamos irrepreensíveis, com um coração reto e santo. Em nome de Jesus, cremos que nós como igreja, Onda Dura, São Paulo, avançaremos. Iremos muito mais longe do que nós já estamos indo. Tijolo por tijolo. Mas que nós sejamos condenados por praticarmos a justiça. Porque os nossos argumentos são os testemunhos, são vidas transformadas por meio do Evangelho de Cristo. Versículo 17 ao 18. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Essa foi uma atitude desesperada, né? Foi uma atitude de ameaça e de proibição. Chamaram para perto para dar um sossega-leão. Fala, fica quieto, senão vai dar B.O. para vocês. Vocês estão a fim de perder a família? Vocês querem correr esse risco? Sabe por que eles agiram de forma tão brusca? Porque eles ficaram de queixo caído com a intrepidez de Pedro e João. Eles não conseguiam entender como homens que não eram cultos, que não eram líderes, homens comuns, somente por estarem com Jesus, permaneceram firmes. Ninguém morre por uma mentira. Nós só abrimos mão de toda a vida por uma verdade. Eu vou preso por estar falando a verdade. Você entende? Se nós cremos de que Jesus é Deus, de que Ele ressuscitou dos mortos, que recebemos uma nova vida, que o Espírito Santo habita em nós, que Ele voltará para nos buscar, a grande questão é que nós morreremos por isso, porque sabemos que ressuscitaremos com Ele. Você percebe? Sejamos ousados. Eles sabiam que Jesus iria voltar. Eles sabiam. Nós sabemos, então devemos viver a partir disso, com tamanha intrepidez, como a de Pedro e João. Esse é o convite. A ousadia de Pedro e João. Senhor, dá para a Onda Dura São Paulo a ousadia de Pedro e João. Versículo 19 ao 20. Mas Pedro e João responderam, escuta essas palavras, meu irmão, sejam as nossas. Julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que ouvimos e do que vimos. Eu não posso deixar. Eu devo obedecer antes a Deus do que a qualquer coisa que esse mundo ofereça que seja contrária à vontade de Deus. Essa foi a resposta ousada de Pedro e João, que também deve ser a nossa postura, uma postura ousada. Diante dos homens que mataram Jesus, eles não se intimidaram. Foi o homem que matou o seu Senhor, seu mestre. Eles não se calaram. Nós vimos e ouvimos. Eu não sei se você conhece um homem, um pai da fé chamado John Knox. Mas quando as pessoas olhavam para ele, sabe qual era a afirmação que faziam? Isso é registrado no livro. Esse homem teme tanto a Deus que não teme homem nenhum. Seu temor era Deus, seu compromisso era com Deus. Entenda uma coisa, nós seremos tentados pelo diabo a tentar negociar isso. O próprio Cristo foi. O
o diabo poderia dar tudo desde que o Senhor se prostrasse diante dele. Nós seremos tentados a isso. A falar, cuidado, você está fazendo demais. Você está se entregando demais. A igreja não te dá nada. Vai gastar a sua vida numa igreja. O que você está fazendo? Você vai abrir mão do resto agora? Vai deixar de viver para caminhar com Jesus? Você tem certeza que isso é verdade? Toma cuidado. Você só vai se prejudicar com isso. Esse povo é meio doido. Não, esse povo sabe no que crê. E morre por isso. O verdadeiro cristão morre por aquilo que ele vive. Se nós não temos a coragem de morrer pelo que vivemos, nós não vivemos pelo que dizemos crer. Versículo 21 ao 22. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Sabe qual é a maior lição desse pequeno texto aqui, desse trecho? É que o mundo não se sustenta se a igreja se posiciona. O mundo não sustenta quando a igreja se posiciona. Existe um chamado de Deus para nós, Ondadura São Paulo, de nos posicionarmos. Nos posicionarmos. Erguemos a voz. Não temos medo de dar cara a tapa, de sofrer pelo Evangelho, de lutarmos para que a igreja tenha uma voz relevante na cidade. Não é para que ela ganhe com isso, mas é para que o reino de Deus avance, para que o Evangelho seja pregado. Esse é o motivo. O mundo não se sustenta se a igreja se posiciona. Segundo ponto é que além de enfrentar oposições, a igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, triunfa nas adversidades. E agora nós já chegamos na reta final desse trecho. A igreja cresce quando tem tudo para diminuir. Nós sabemos disso. A Ondadura São Paulo sabe disso. Quando nós tínhamos tudo para diminuir, nós vimos a mão de Deus, a poderosa mão de Deus. Versículo 23 afirma o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Quando foram soltos, eles correram para os seus companheiros. Eles buscaram a companhia dos irmãos. E aqui fica um grande conselho para nós. Busquemos a companhia uns dos outros. A igreja, meu irmão, é o recurso de Deus para nos dar coragem. Não é verdade? Você já participou de um GP que você estava mal, a galera começou a falar com você e te encorajar, você saiu de lá parecendo um leão. Ou de uma pregação, você estava com os irmãos ali junto e você acabou a pregação, você falou, era isso que eu precisava. Porque a igreja é um recurso de Deus para nos dar coragem. Entenda que todo mundo precisa de Deus. Gente precisa de Deus. Mas também é verdade que gente precisa de gente. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos dos nossos irmãos. Você precisa da igreja. Não foi nos momentos de dificuldades que a igreja fortaleceu. Quando você viu outros passar por dificuldade, você não fortaleceu. Nós precisamos de Deus e também precisamos uns dos outros. Assim como Pedro e João correram para os companheiros, nós também devemos. A igreja não desencorajou Pedro e João, muito pelo contrário, encorajou. Sabe o que eles foram fazer? Eles foram orar. A igreja foi orar. Na igreja as portas do céu se abrem. Nas aflições, não fuja da igreja, mas corra para a igreja. Quando você estiver aflito, corra para a igreja, não fuja dela. Sabe quando você está tão mal, não dá nem vontade de ir no GP, não dá nem vontade de ir no culto? É aí que você tem que ir. É aí que você precisa da igreja, dos irmãos. Você precisa de Deus, mas você também precisa de gente. A igreja é esse lugar. Versículo 24 até o 26. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido.
Eles agora oraram citando a palavra de Deus, Salmos 2, citando o próprio Davi. Eles citaram isso, eles oraram a palavra. Foi uma igreja que buscou o Senhor em oração. Uma igreja que buscou o Senhor em oração. Existe o chamado de Deus para uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que busca o Senhor em oração. A primeira perseguição é seguida da primeira reunião de oração. Você percebe? A primeira reunião de oração relatada na palavra de Deus acontece em Atos 4, após a primeira perseguição, a primeira prisão. Como que a igreja luta contra as adversidades? Na força do próprio braço? Jamais. Por meio da oração. Uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. Nós percebemos na oração que não houve ira, não houve vingança. Não foi, Senhor, vai lá e dizima eles, mata todos eles. Não houve nenhuma menção disso. A igreja busca Deus nas horas difíceis. Fala, Senhor, nós precisamos de Ti. Não nos tira disso, mas esteja conosco nisso. Se não der para nos livrar das adversidades, esteja conosco nelas. Quem se dobra diante de Deus estará de pé diante dos homens. Essa é uma verdade incontestável. A igreja de Jesus sempre deve estar de joelhos diante de Deus, dependente de Deus. Nós, como igreja, devemos orar constantemente, sem cessar. A igreja deve orar. Nós devemos orar. Amém? Versículo 27 ao 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Essa ainda é a continuação da oração. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. A igreja entendia que a maldade humana não pode parar o mover de Deus. Ela descansa na soberania de Deus. Isso tinha que acontecer. Foi assim que o Senhor quis. O Senhor entendeu que o caminho era necessário que nós fôssemos presos. A maldade humana não pode parar o mover de Deus. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. A igreja do Senhor depende do Senhor e confia na sua soberana vontade. Amém? Versículo 29. Agora, Senhor, essa é a parte mais poderosa dessa oração. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Não houve nenhuma ira aqui, só houve um pedido. Nos capacita para continuar pregando a tua palavra corajosamente. A igreja pede poder para testemunhar em meio às adversidades. Meu irmão, nós estamos passando por adversidades, não como uma perseguição, mas uma pandemia. O que nós devemos pedir ao Senhor? Poder para testemunhar. Poder para testemunhar. Uma igreja cheia do Espírito Santo no meio de um caos. Uma igreja viva. Uma igreja pura, santa, que busca a face de Deus, que depende de Deus. Fala, Senhor, nos fortalece nessas adversidades. Considere essa adversidade. Olha o que o mundo está passando. Estende a tua mão, derrama a cura. Mas nos faz ser fortes, nos faz ser corajosos em meio ao caos. A oração nada mais é do que pedir a Deus que faça a sua vontade em nós e por meio de nós. Eles não pediram o fim das ameaças, mas o poder para testemunhar. Sabe por quê? A igreja cheia do Espírito Santo, ela entende que o sofrimento também rende glória a Deus. Isso já deveria bastar para nós. O sofrimento gera glória a Deus. Versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo clama por milagre. Eu não sei você, mas nós devemos clamar por milagres. A agenda da igreja está aberta para milagres. Aquela igreja, os primeiros irmãos, nas suas primeiras orações, na primeira reunião de oração, eles clamaram por milagres. Eles criam num Deus de milagres. Você crê num Deus de milagre? Mesmo? Você ora por milagres? Faz quanto tempo que nós não oramos pelos enfermos? Para que o Senhor opere um milagre. Por que nós não oramos? Porque talvez não cremos de que Deus é um Deus de milagres. Aquela igreja, ela estava aberta para viver o extraordinário de Deus.
Nós devemos estar abertos para vivermos o extraordinário de Deus. Nós falamos sobre isso, sobre viver o extraordinário. Vivemos o extraordinário. Peça a Deus para que exista milagres, para que o Senhor derrame milagres sobre a igreja. Ore. Ore com a sua família após acabar esse culto. Ore com a sua família e peça, Senhor, opere milagres no nosso meio. Restaura a vida. Arranca doenças. Milagres. Versículo 31 e o último versículo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meu irmão, eu não sei se você entende e compreende isso. No Antigo Testamento, uma prova de que Deus estava presente eram tremores, terremotos. Deus derrama um sinal demonstrando que estava presente, que ouvia a oração. E aquele lugar tremeu. Isso não é um sentido figurado, é literal. O lugar de fato tremeu. Houve um terremoto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Foi uma igreja que foi revestida do poder para pregar. Eu estou confirmando, Deus estava testificando disso. Eu vou derramar poder para que a igreja passe a pregar. A casa tremeu, mas a partir dali todos se tornaram inabaláveis. E talvez seja isso que o Senhor deseja fazer conosco. Deus se mostrou presente. Essa, eu acredito que seja a lição que o Senhor quer nos ensinar como igreja. A ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que vai aprender a lidar com a oposição. E vai correr para o Senhor por meio das orações. Nós vamos orar nesse momento, mas antes disso eu quero lembrar você de que toda quarta-feira nós temos uma reunião de oração como igreja. Quarta-feira, às 10 horas da noite, nós nos reunimos como igreja de maneira online para orarmos, para clamarmos a Deus. Eu quero convidar você nesse momento para orar. Se você está na sua casa aí com a sua família, por favor, abrace seus filhos, abrace a sua esposa, esteja junto. Se você está sozinho, sinta-se abraçado por nós. Nós estamos orando aqui. Eu sei que o Senhor está nos preparando como igreja. Essa, eu creio ter sido um sermão profético do Senhor para nós, preparando daquilo que é de vir. Nós não queremos apenas ser uma igreja legal, uma grande igreja legal, mas uma igreja cheia do Espírito Santo. Que o Senhor nos leve a lugares que ainda não fomos, mas principalmente na presença de Deus. Que possamos acessar lugares que ainda não acessamos. Que sejamos uma igreja prostrada em oração. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é uma oração da tua igreja, é uma oração coletiva. Diante do Senhor, nós queremos aprender a depender de Ti, Pai. Não queremos confiar na força dos próprios braços. Não queremos ser orgulhosos. Não queremos falar sobre a nossa verdade, sobre o nosso achismo. Queremos continuar a sermos uma igreja bíblica até o fim dos nossos dias, até que o Senhor venha. Uma igreja bíblica, reta. Uma igreja santa, que busca a Tua face, que deseja a Tua face, que deseja Te olhar nos olhos, que anseia pelo dia que o Senhor vai voltar. Onde nós Te veremos, com esses olhos nós Te veremos. Onde nós podemos dizer que valeu a pena Te olhar nos olhos. Saber que foi em vão toda a preocupação que nós tivemos nesse mundo, foi em vão. Que bastou um segundo diante de Ti para todas as dúvidas irem embora. Mesmo, ó Deus, que sejamos perseguidos por conta disso, mesmo que o mundo se oponha contra nós, nos dá ousadia, nos dá coragem para permanecermos firmes na Tua palavra, corajosos, nos dá coragem para pregar, para evangelizar, para alcançar os perdidos, mesmo em dias tão difíceis. Somos gratos por tudo que vivemos até aqui. Não é que a gente está sendo ingrato, mas é que sabemos aonde o Senhor vai nos levar.
nos prepara para lá. Nos dá um coração igual ao teu. Deus, que possamos transtornar essa cidade. Que possamos bagunçar, ó Deus, as estruturas que sustentam as mentiras desse mundo. Que a tua igreja se levante gloriosa, forte, relevante para ti e para essa cidade. Sabemos que São Paulo é tua, Senhor. Sabemos que ela te pertence. E por isso é que nós lutamos. Cremos que o Senhor nos deu essa cidade, mas cremos que o Senhor também nos deu para essa cidade. Sabemos que é um propósito muito maior do que nós, muito maior do que alguém. Por isso nos usa, nos dá coragem. Confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor. Nós oramos e pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, Deus abençoe você, a sua família. Estamos chegando ao fim desse culto. Permanece aí. Deus te abençoe.